professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula nós vamos fazer revisão para a prova de vocês, tá bem? Vamos iniciar entendendo o que é o tempo atmosférico e o que é o clima. O tempo, então, ele se refere às condições atmosféricas em um momento e lugar específicos, já que varia durante o dia. Nós não podemos nos esquecer que a atmosfera ela é composta de gases que envolvem a Terra. E, gente, sem a atmosfera, a vida jamais teria começado ou existido em tempo algum na Terra, porque além de conter o ar que respiramos, é a atmosfera que mantém a Terra quente, é a atmosfera que mantém o equilíbrio da temperatura. E os gases que formam a atmosfera, né, e a poeira também, eles ficam presos à Terra pela força gravitacional. Então, o tempo ele pode variar consideravelmente, né, em um mesmo dia. De manhã pode fazer sol, e de tarde pode chover também. À tarde pode ficar nublado e à noite chover ou esfriar. Então, o tempo atmosférico ele corresponde às variações que ocorrem ao longo do dia. O tempo atmosférico ele pode mudar de uma hora para outra. Já o clima consiste em um conjunto de condições características que costumam ocorrer durante o ano. Então, o clima é a condição do tempo mais duradoura, né? É o conjunto dos tempos atmosféricos ao longo de um determinado período. Então, formando um ciclo que se repete nos anos seguintes. Ele é definido pelas médias das observações do tempo atmosférico, registrados durante um período de, no mínimo, 30 anos. E as características desse tempo atmosférico, elas são coletadas nas estações meteorológicas, onde pode-se medir as características do clima, né? E as características do tempo como temperatura, como umidade, como pressão. Quais são os elementos do clima? Os elementos que compõem um tipo climático, que definem um tipo climático. A temperatura, que indica a quantidade de calor resultante da ação dos raios solares em um ponto da superfície terrestre. Então, refere-se ao calor que é irradiado para a superfície, ao calor dos raios solares. O ar ele pode ser mais quente, com maior quantidade de calor, ou mais frio, com menor quantidade de calor. E essa variação depende de diversos fatores, né? Então, a temperatura da superfície depende de diversos fatores. A conservação do calor do Sol pela atmosfera, ela é chamada de efeito estufa, né? É um fenômeno natural, é uma estufa que mantém em equilíbrio a temperatura da Terra. Os fatores que influem na temperatura são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. A latitude, pessoal, ela refere-se à incidência de raios solares, né? Como nós sabemos, a temperatura ela não é igual nas diversas regiões do globo. Então, dependendo da variação da latitude, dependendo da variação da altitude, né, em relação ao nível do mar, da maritimidade, que é a proximidade com grandes massas de água, e da continentalidade, que é a distância em relação a essas massas de água, a temperatura ela vai variar muito. Então, quanto mais próximas as regiões elas estiverem da linha do Equador, menor será a sua latitude. Lembrando que na linha do Equador, a latitude ela é 0 graus. À medida que se afasta da linha do Equador, a latitude ela aumenta e a temperatura ela tende a diminuir, por conta da incidência dos raios solares, conforme a gente pode observar nessa imagem aqui. Percebam que na região equatorial, é uma região muito beneficiada pelo calor do Sol, pela luz solar. À medida que vai se afastando da linha do Equador, da região equatorial, essa incidência solar na Terra ela vai diminuindo. Isso por conta do eixo de inclinação da Terra e por conta dos movimentos que a Terra realiza, o movimento de rotação. Então, quanto mais próxima à linha do Equador, menor é a latitude e maior é a temperatura. A altitude ela refere-se à distância vertical em relação ao nível do oceano.
A temperatura diminui com o aumento da altitude, ou seja, nas regiões de altitude elevada, a temperatura ela tende a diminuir. Por que que isso acontece? O ar ele se torna mais rarefeito, né? Há menor concentração de gases em altitudes mais elevadas. Então, se há menor concentração de gases, há menor retenção de calor também. Então, a temperatura, consequentemente, tende a diminuir. Por isso que em regiões tropicais, né, em regiões equatoriais, nós vemos picos nevados, como ocorre na África. E esses picos nevados é o resultado da influência da altitude nas condições climáticas. A maritimidade e a continentalidade. A maritimidade é a influência de grandes massas de água sobre áreas próximas. Já a continentalidade indica uma área distante do mar, do oceano ou grandes lagos. Na maritimidade, pessoal, a amplitude térmica ela é menor. Já na continentalidade, a amplitude térmica ela é maior. O que quer dizer isso? Na continentalidade, há uma maior variação entre a mínima e entre a máxima. Na maritimidade, em regiões influenciadas pela maritimidade, há uma menor variação entre a mínima e entre a máxima. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela corresponde à força que a atmosfera ela exerce na superfície terrestre e sobre tudo aquilo que existe nela, incluindo os nossos corpos. Então, a pressão atmosférica também ela não é igual em todos os lugares. A pressão atmosférica ela é maior nas áreas de menor altitude, mais próximas ao nível do mar. E ela é menor nas altitudes mais elevadas, como nas altas montanhas. Novamente, a pressão atmosférica ela é menor nas regiões de altitudes mais elevadas por conta da concentração de gases. A concentração de gases é menor, então a concentração de oxigênio também é menor, tornando o ar mais rarefeito. A pressão atmosférica ela é a principal responsável pela existência dos ventos, que é o ar em movimento originado pelas diferenças de pressão atmosférica nas variadas regiões da Terra. O ar ele se desloca das áreas de alta pressão para as áreas de baixas pressões. Para medir a pressão do ar de determinada área é utilizado o barômetro. A temperatura do ar também influi na pressão atmosférica. Quando está quente, o ar se dilata e pesa menos, então ele tende a subir, né? Ele exerce uma pressão menor. Do contrário, quando o ar está frio, ele se contrai. O ar se dilata é como se ele se separasse, né? As partículas ficassem mais agitadas. Quando diz que o ar está frio, que ele se contrai, é como se as partículas ficassem mais juntas umas das outras. Então, o ar ele fica mais denso, ele fica mais pesado e exerce uma pressão maior. É por isso que existe a diferença de pressão. O ar mais quente, menos denso, ele tende a subir, enquanto o ar mais pesado, mais frio, ele tende a descer. O ar frio, quando ele desce, ele se aquece e sobe novamente. Então, forma essa troca de ar, né? Ar quente, ar frio. É interessante vocês compreenderem isso para a gente entender em relação a alterações climáticas, alterações no microclima, sobretudo o microclima urbano, tá bem? Mundo massas de ar. Vamos entender então o que são as massas de ar. As massas de ar, pessoal, são grandes porções de ar, né? Que interferem nas variações do tempo atmosférico. Consiste em um gigantesco volume de ar com algumas características comuns, como temperatura, umidade e pressão. E essas características das massas de ar, elas vão ser adquiridas no local de formação dessas massas de ar. As massas de ar, elas podem ser, então, fria, como nas zonas polares, quente na zona tropical, aquelas massas de ar que se formam nos continentes, elas geralmente são secas, com exceção da massa de ar continental equatorial, que se forma sobre a floresta amazônica, que é influenciada pela umidade da floresta. Então, essa massa de ar continental é uma massa de ar úmida. As massas de ar formadas sobre o oceano, elas são úmidas.
As principais massas de ar são tropicais ou equatoriais continentais, tropicais ou equatoriais marítimas, polares continentais ou polares marítimas, conforme a gente pode observar neste mapa, né? Observem onde que se formam essas massas de ar e quais são as principais características dessas massas de ar. Massas de ar polar, pessoal, geralmente são frias. Massas de ar equatorial, geralmente elas são quentes. As massas de ar são responsáveis pelas mudanças do tempo atmosférico de determinada região, trazendo frio, calor ou outras condições atmosféricas por um curto ou longo período. Quando a gente fala sobre massas de ar, nós temos que entender que elas adquirem em suas características, elas mudam suas características na realidade ao permanecer durante alguns dias ou semanas sobre determinada região, como um deserto quente, um oceano tropical ou mesmo uma área polar. Quando há o encontro de duas massas de ar, há a formação das frentes, né? Quando há o encontro da massa de ar fria com a massa de ar quente, e a massa de ar fria exerce influência, é maior, a massa de ar quente ela recua, então neste caso forma-se a frente fria. Quando ocorre o contrário, quando a massa de ar quente ela é maior que a massa de ar fria, forma-se a frente quente. Mundo, principais tipos de climas. Já estudamos, então, quais são os elementos e quais são os fatores climáticos. Vamos entender um pouquinho as características, os principais tipos climáticos predominantes no mundo. Observem que existe uma variedade enorme de tipos climáticos, né? E esses tipos climáticos, eles são influenciados pela latitude, pela altitude, pela vegetação, pela maritimidade, pela continentalidade também. Observe que na região próxima à linha do Equador, nós temos a formação do clima equatorial. Esse clima equatorial, gente, ele tem como característica ser quente e úmido, né? Praticamente durante todo o ano. Nessas áreas, há o domínio de massas de ar equatoriais, que também são quentes e úmidas. Há apenas uma longa estação, né, chuvosa, e uma outra mais curta, um pouco mais seca. As chuvas anuais desse tipo climático equatorial, elas são abundantes e a média pluviométrica ela é superior a 2 milímetros ao ano, ou seja, é um tipo climático que chove muito durante o ano. Já o clima tropical, ele ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, na zona tropical. Com exceção das regiões montanhosas e áridas ou semiáridas, né, localizadas nessa região. Predominam as massas de ar tropical, quentes e secas quando se originam sobre os continentes, e quentes e úmidas quando têm origem nos oceanos. Neste tipo climático, apenas duas estações são bem definidas, né, são bem perceptíveis, que é uma chuvosa no verão e outra seca no inverno. O clima desértico ocorre em geral nas regiões próximas aos trópicos, né, no contato da zona tropical com as zonas temperadas nos dois hemisférios. Durante o dia, gente, as regiões desérticas elas apresentam temperaturas extremamente elevadas. Durante a noite, as temperaturas caem bastante, podendo atingir temperaturas negativas. Isso ocorre em função da falta de umidade na atmosfera. Os desertos, geralmente, eles são situados em depressões, onde há um domínio de massas de ar quente e seca. Devido à pouca pluviosidade, à escassez de chuva, nas regiões desérticas, o ar ele é muito seco. O clima temperado são característicos de regiões de médias latitudes, ou seja, ocorrem entre os trópicos e os círculos polares. No clima temperado, as 4 estações elas são bem definidas, né? Ou seja, a gente consegue perceber características da primavera, do verão, do outono e do inverno. No Brasil, nós temos a predominância de clima temperado na região sul, tá bem?
Dos climas temperados também distinguem-se três tipos principais, que é o oceânico, o continental e o mediterrâneo. No Mediterrâneo predomina próximo ao mar Mediterrâneo, no sul da Europa, tá bem? Neste clima mediterrâneo, gente, ele é seco no verão e chuvoso no inverno, né? Então ocorre o inverso. Durante o verão ele fica seco e durante o inverno ele chove muito. O clima frio e polar de altitude. O clima frio e polar ele ocorre nas áreas polares, áreas de altas latitudes, né, onde predominam as massas de ar polar. Apresenta invernos longos e rígidos, extremamente frios. E esses invernos eles podem durar até 9 meses ao ano. No clima frio de altitude, ocorre nas altas montanhas do planeta, né? Cujos cumes são eternamente cobertos de gelo. Então, nesses tipos climáticos, nós vamos ter a existência das geleiras permanentes nas montanhas, né? E a precipitação ocorre em forma de neve também. O clima e a ação humana. Como nós já vimos, a ação humana ela provoca muitas alterações no meio ambiente, o que vai impactar diretamente no clima. Como as médias e grandes cidades, né, são locais onde o ambiente ele é bastante degradado, ele é bastante alterado, muitas vezes se forma um microclima específico. E esse microclima específico ele é denominado de clima urbano. E ocorre devido a problemas como a poluição do ar, né, pelos veículos, pelas indústrias, o aumento do gás carbônico na atmosfera, o asfaltamento de ruas e avenidas, a presença de extensas massas de concreto, a ausência de vegetação, todos esses fatores contribuem para a formação desse tipo climático urbano. E dessa maneira, nós vamos ter a formação de alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, as ilhas de calor, que é a diferença de temperatura quando a gente compara um grande centro urbano com as áreas mais afastadas. A temperatura no centro urbano tende a ser mais alta. Também ocorre a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural, tá bem, gente? Que é intensificado pela ação humana e que pode ser prejudicial para a saúde da população. Na inversão térmica, como a gente observa aqui nessa imagem, o ar ele fica estagnado, estão vendo? O ar ele fica parado e, de certa maneira, também retém os poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera. E isso acaba trazendo problemas de saúde, como problemas respiratórios para a população. Vamos entender um pouquinho agora sobre os principais biomas do mundo. Quando a gente fala sobre os biomas, nós temos que entender toda a diversidade presente na superfície, toda a diversidade presente no mundo. Quando a gente fala também sobre bioma, nós temos que entender sobre a interação e a relação dos sistemas terrestres, a interação dos elementos naturais. Então, o bioma nós temos que entendê-lo como um conjunto de ecossistemas, né? E esse ecossistema ele está interligado. E um conjunto de ecossistemas vizinhos, então, eles são aparentados pela vegetação dominante. E este conjunto de ecossistema é chamado de bioma. Percebam que nós temos diversos biomas, né, na superfície terrestre, e os biomas tropicais, geralmente, eles possuem uma maior biodiversidade. Por quê? O que faz para que tenha uma maior biodiversidade? Biodiversidade é uma variedade de vida, é diferente da biomassa, né, que refere-se à quantidade de seres vivos. Os biomas, por que os biomas tropicais, então, eles têm maior biodiversidade? Porque o calor e a umidade favorecem o desenvolvimento rápido e intenso da vegetação e de outros seres vivos. E também a fertilidade dos solos e a disponibilidade de água influenciam na maior presença desses seres vivos. Quando a gente fala sobre biomas tropicais, nós temos que associar esses biomas localizados nas regiões tropicais, que são regiões que ocorre maior incidência de luz solar, né?
E também são as regiões onde a precipitação ou índice pluviométrico é muito mais alto. Vamos entender um pouquinho, então, a importância dessa biodiversidade, né? Quando a gente pensa na biodiversidade, nos recursos disponíveis para as sociedades humanas, temos que entender que é um reservatório de recursos e que são aproveitados para a produção de alimentos, para a produção de novos materiais, como roupas, produtos farmacêuticos, aviões e computadores também, dentre outros. E também, pessoal, nós temos que entender e compreender toda a diversidade biológica presente no mundo. Entender também que toda essa diversidade, toda essa biodiversidade é o que permite a compreensão da interação e da interrelação dos elementos naturais. Vamos entender um pouquinho, então, as características dos principais biomas do mundo. Lembrando, então, que o bioma é um conjunto de ecossistemas que se caracteriza pela aparência comum da vegetação predominante, que o diferencia dos demais. Então, o que diferencia um bioma do outro é a vegetação. Porém, alguns outros elementos também podem ser diferenciais em relação aos biomas. Por exemplo, quando a gente pensa sobre a tundra e sobre a taiga, né, que é a floresta boreal ou de coníferas, o principal elemento climático que define esses dois tipos de bioma é a latitude, né? Ou seja, a distância em relação à linha do Equador. A tundra, então, ela caracteriza-se por ser uma vegetação rasteira e é encontrada nas áreas polares, nas regiões de clima frio polar. É uma vegetação adaptada a rigorosos invernos, né? A temperaturas extremamente baixas. A fauna e a flora não é muito diversificada. A fauna ela é constituída por corujas das neves, renas, ursos polares e lobos árticos. A taiga é uma formação florestal que ocorre em algumas regiões do hemisfério norte, no Canadá e na porção norte da Europa e da Ásia. É também conhecida como floresta boreal e ela é típica de clima temperado continental. Esse clima temperado continental bastante frio, ou até mesmo pode chegar a atingir regiões de clima polar. A taiga ela é uma floresta de coníferas, né? São árvores em forma de cone, como o pinheiro e o abeto, né? É uma vegetação que já sofreu bastante com a degradação humana, com a exploração madeireira também. A floresta temperada, típica das áreas de clima temperado oceânico, em ambos os hemisférios, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Essas florestas temperadas também são chamadas de florestas decíduas, porque perdem as folhas durante o inverno. Essa formação florestal, pessoal, ela está entre as mais devastadas do planeta, principalmente no continente europeu, que se iniciou essa devastação durante o século XVIII, né, quando iniciou também o processo de industrialização. As pradarias, também chamadas de campos, no Brasil e de estepes na Ásia, se caracterizam pela vegetação herbácea típica de climas temperados ou subtropicais e desérticos, combinadas, né, a relevo de planície, ou seja, as pradarias elas ocorrem em áreas de planície. Savanas são caracterizadas por ser formações herbáceas e arbóreas, né, ou seja, não é uma vegetação muito alta, típicas de climas tropicais e semiúmidos, onde há um período seco. No Brasil, as savanas elas correspondem ao cerrado, bioma que apresenta diversos tipos de grama e árvores retorcidas. O cerrado ele é considerado um bioma bastante rico em biodiversidade. Floresta tropical é a formação vegetal com a maior biodiversidade do mundo. Já vimos quais são os fatores que influenciam em toda essa biodiversidade e ela caracteriza-se por ser fechada, né? Ou seja, as árvores são próximas umas das outras. A floresta amazônica ela é considerada uma floresta tropical.
Quando a gente pensa sobre os biomas, nós temos que pensar na influência humana nestes biomas. Temos que pensar que o desmatamento, a extração madeireira e queimadas prejudicam não só a floresta em si, mas provocam um impacto no equilíbrio do ecossistema, influenciando inclusive no clima local ou no clima regional também. Quando a gente pensa em queimadas, quando a gente pensa sobre todas essas mudanças climáticas, né, essas intervenções da sociedade humana no meio ambiente, nós temos que conseguir associar também essas intervenções influenciando também na temperatura, no aquecimento global, né, que consiste no aumento da temperatura do planeta. E esse aquecimento global, ele traz algumas consequências, como o derretimento das calotas polares, né? O que pode aumentar o nível do oceano e o que pode acabar levando a inundações de cidades litorâneas. Vamos conhecer um pouquinho agora, pessoal, entender o espaço geográfico. Entendendo o espaço geográfico como um local onde ocorrem as interações do ser humano com o meio, né? O espaço é onde nós, seres humanos, vivemos, é a superfície da Terra. A Terra é o nosso planeta, é a nossa moradia. Porém, gente, a gente não mora em toda a Terra. A gente ocupa apenas a superfície, né? Então, o espaço geográfico, ele identifica-se diretamente com a superfície terrestre. O espaço geográfico também, ele costuma se diferenciar em vários níveis ou recortes, ou seja, são as categorias de análise da geografia. Nós temos o espaço geográfico, temos as regiões, temos territórios, paisagem e lugar. O espaço geográfico, então, ele reflete tanto o passado quanto o presente e reflete também as transformações que aconteceram neste meio, sejam transformações naturais ou transformações realizadas pelas sociedades humanas. O espaço geográfico ele pode ser analisado na escala geográfica, a escala macro, que refere-se a todo o globo, a todo o planeta, e na escala micro, que refere-se ao local. Entre a escala macro e entre a escala micro, nós vamos ter diversas outras escalas. A paisagem é parte do espaço geográfico e ela é percebida pelos seres humanos por meio de seus sentidos. A paisagem ela é composta por elementos naturais e humanos, podendo ser considerado o resultado de uma construção que sofre alterações com o passar do tempo, da natureza, da sociedade humana ou de ambas, né? Então a paisagem, ela também reflete as transformações que ocorrem no espaço geográfico. A paisagem, ela reflete a maneira como o ser humano se apropria dos recursos naturais e a maneira como o ser humano interfere no meio ambiente. Como nós vimos, a paisagem ela pode ser tanto natural, que é aquela que não houve a interferência do ser humano, e por elementos humanos, né? É a paisagem cultural, é a paisagem antrópica, é aquela construída pelo ser humano. E através da paisagem também, nós podemos conhecer e entender os elementos constituintes do ontem e os elementos constituintes do hoje, do presente. O lugar refere-se a um determinado espaço repleto de afetividade, né? Um local de vivência. É onde nós vivemos ou estudamos, onde exercemos nossa vida social, é onde ocorrem as nossas relações. Então, para ser lugar, ele tem que ter uma relação de afetividade, uma relação de sentimento, uma relação de pertencimento com o lugar também. Um lugar ele pode ter diferentes significados para variadas pessoas. A região, uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns. Uma região ela é sempre parte de um todo, de um espaço maior que contém outras regiões. Então, a região ela é o resultado da regionalização, que é a divisão levando-se em consideração características comuns. E a regionalização ela vai acontecer de acordo com o objetivo para que se quer separar em região e de acordo também com os critérios adotados.
sexto ano. Então, quando a gente pensa no espaço geográfico, o espaço geográfico ele é cheio de recortes, e o espaço geográfico é a área de estudo da geografia, é onde ocorrem as interações, as relações do ser humano com o meio. Finalizamos aqui então a nossa revisão, tá bem? Leiam as questões com muita atenção, boa prova para vocês, tá? E até a próxima. E lembrem-se, juntos no caminho certo.